Ih, Léo, você veio parar na 1. 2, tem o número 2 aí, ó. Você veio parar na errada. Quem mandou trocado. Vou sair desse negócio. E tá faltando o Bosco aqui, né? Onde Bosco foi parar? Zé Carlos tá aqui também. Professor, eu sou da sala 2. Acho que tem um 2 na frente no meu nome. Tem não, tem iPhone e Meja. iPhone de Lígia. Né? Tem, eu só que tinha alterado. Podia, por gentileza, voltar para a sala 2. Por Se a gente favor. consegue te mudar, vou tentar aqui. Mas Volta, ou então eu tenta acho que você sair sai da sala e bota e o número aí... 2 na frente. A gente... Eu não tô conseguindo botar, eu já tentei tanto, assim, eu tô apanhando nisso. Quando você passa com o seu mouse em cima do seu nome... É porque é celular, não sei não, no celular também. Eu que tô celular, eu tô no celular. Mas eu acho que tem que procurar os 3 pontinhos em cima, eu acho. No Perto de celular onde que eu liga e desliga o lembre- áudio. No celular que eu lembro, no momento de entrar, ele pergunta uma coisa assim. Eu acho que hoje, como eu já tinha um Zoom antes instalado, aí eu não já tentei em configurações, mas não tô conseguindo. Lígia, vai em participantes. Oi. Tem embaixo. Sim. Aí clica no teu nome ali em cima, que é o primeiro. Aí vai ter renomear. Massa. Valeu, muito obrigada. Consegui agora. Show, show. Pronto, agora tu sai pra tu entrar automaticamente na 2, quando te verei. Valeu, obrigada. Vive a mesma coisa, tu tá com o número 2, é só tu sair. Aí lá vão te colocar na 2. E aí, todo mundo aí? Vamos começar? Por mim, tudo tranquilo. Quem pode começar? Vamos lá? Eu posso ir. Então vamos. Só um minutinho, professor. Vamos. Eu vou apresentar a tela. Tá aparecendo aí? Ainda não. Já tá falando aqui. Nada ainda? Tô compartilhando aqui. Tá pretinho. Pretinho. Só dizendo que você iniciou o compartilhamento, mas ainda não está aparecendo. Foi eu. Agora foi. Foi? Agora foi. Pronto. Então, quando puder, o senhor me dá o aviso. Fique à vontade. Na hora que você começar, eu já começo a cronometrar. Fica tranquilo. Ok. Então, vou começar. Bom dia, pessoal. Meu nome é Marcos e eu vou estar apresentando aqui com o grupo de gerenciamento de filas na saúde. Então, para começar, eu queria apresentar a vocês o meu pai. Ele é um homem de 63 anos, trabalhou como bancário praticamente a vida toda.
E com chegada da idade, né, ele também se estressa muito no trabalho e por conta de preocupações da sua própria saúde, ele frequenta corriqueiramente clínicas de check-up para fazer check-up geral e também exames. E muitas vezes seu dia é prejudicado por conta de imprevistos, como, por exemplo, fila muito grande ou então o próprio atraso na clínica que todo mundo sabe que existe. E como ele frequenta bastante, essas coisas não são esporádicas. Acontece muito e todo o tempo que ele perde nessa espera, juntado, dá um tempo que ele poderia aproveitar fazendo algo. Então, pensando nisso, como meu pai ele vai muito a shoppings, a clínicas em shoppings, a gente pegou Ô, o local Marcos, ideal. com licença, Marcos, Oi, desculpa aí, mano. Tua tela tá travada, viu? Foi mal, mano, tá, te não, interromper aí. Tá não travada tá, tá Tem no outra início, pessoa da travada. equipe que pode compartilhar? não tá passando. Que eu acho Isso. que deve ser de lei, porque quando ele começou a compartilhar, atrasou. Outra pessoa da equipe pode Eu compartilhar enquanto ele fala. posso tentar reiniciar também se não for problema, reiniciar a apresentação. Pode ser, mas é porque se o problema for a internet, não vai resolver, mas tenta aí. Vou tentar só um minutinho. Não, só vou parar aqui. Aí voltei a apresentar. Não demorando. Ainda tá preto aqui pra gente. Tá preto ainda? Uhum. Putz, então acho que vai dar o mesmo problema. E aí, pessoal, tem alguém da equipe que tem a apresentação e pode compartilhar? Eu posso continuar falando, só precisa compartilhar no caso. Se não resolver, né? Que ainda tá preto, né, minha tela? Isso. Eu acho que vai dar problema. João Vitor disse que vai tentar compartilhar. Pediu um momento. Então, deixa eu parar. Alguma outra equipe está pronta para tentar primeiro? Para trocar? A gente pode apresentar agora. Enquanto eles podem fazer, a gente é de preparamento Porque como ele ainda físico. vai abrir, acho que é melhor para a gente não atrasar muito. Melhor. Beleza, Tá, então. beleza, eu vou então fazer a Pode ser? apresentação aqui. Pode ser. Não, com outro grupo também. Pode ser o pessoal de fila? Pode ser. A gente Beleza. apresenta na próxima. Obrigado. Então pode ir. Vocês são saúde 1, né, Daniel? Somos sim. Pronto, pode ir. Rapidinho, só 5 segundos aqui. Tá. Pronto. Tá todo mundo conseguindo ver? E ouvir? Sim. Uhum. Tá, ok, beleza. Massa. Primeiramente, bom dia. Meu nome é Daniel Peraza. Eu vou apresentar os resultados que o nosso grupo obteve na parte de saúde, nessa parte de exercícios. Bom, aí só para fazer uma motivação, por que a gente escolheu atacar esse problema? Acho que já é conhecimento geral que exercícios, prática de exercícios físicos, está correlacionado com vida saudável. Porém, nós temos um dado surpreendente é que 90% dos brasileiros praticam esporte sem orientação profissional, o que pode tanto ser ruim, porque eles não vão conseguir obter os ganhos que eles querem, quanto pode acontecer que eles tenham lesões por conta disso. Paralelamente, nós observamos que tem mais pessoas sendo atletas. Por exemplo, academias de crossfit cresceram sim, muito mesmo em 6 anos nesse país, por exemplo. Disso nós decidimos focar nesse grupo que são os atletas amadores, ou seja, aquelas pessoas que são atletas, mas não tem aquele acompanhamento muito grande que você espera de um profissional, por exemplo. E ainda fomos focar em um movimento específico, que é o levantamento de peso olímpico,
que é um movimento muito utilizado pelas pessoas de CrossFit, por exemplo, que nós entrevistamos. E quais são os benefícios do levantamento de peso olímpico? Ele pode melhorar a força explosiva, ele é ótimo para a saúde cardiovascular, ele pode prover um aumento considerável da densidade mineral óssea. Além disso, é exercício global, porque ele utiliza vários grupos musculares. E para melhor traçar esse nosso grupo, nós entrevistamos 19 pessoas, dentre atletas e instrutores, e nós criamos assim essa pessoa assim que vamos focar, que é a Adriana Mota. Ela tem 34 anos e é empreendedora. De 8 horas ela chega na academia pronta para treinar. Às 8h05 ela inicia um alongamento. De 8h12 ela começa a fazer série de LPO e grava a sessão para ver depois como é que vai ser esse movimento. De 8h30 ela não lembra exatamente qual foi a carga que usou na semana passada para o back squat. E de 9h20, ao final do treino, ela analisa o vídeo em câmera lenta e tenta verificar se fez o movimento corretamente, o que não é muito bom. E de 8 horas, bom, como ela não usou a carga certa e também fez o movimento de uma forma errada, ela acaba sentindo ao final do dia dores musculares. E, bom, vendo toda essa jornada de usuário, qual o problema? Nós percebemos que a Adriana não estava sabendo se estava treinando corretamente, como estava evoluindo, por dificuldade de medições e análises precisas, o que acabou gerando problemas. E aí, qual é a nossa proposta para atender isso daí? Nós queremos fazer com que atletas atinjam sua melhor performance através da correção precisa dos movimentos, do acompanhamento evolutivo dos treinos de preparo físico. E qual a nossa solução assim que estamos desenhando para fazer isso? É um sistema de monitoramento de movimentos de LPO que alerta o usuário quando detecta uma movimentação incorreta, fornecendo feedbacks instantâneos para corrigi-la. Além de prover métricas de acompanhamento para ajudar na progressão. Bom, e para ter isso daí, o que nós queremos, nós vamos precisar de algumas funcionalidades. Vamos ter que fazer detecção de movimento, e para isso nós vamos utilizar visão computacional. No grupo, nós temos pessoas que têm experiência na parte de detecção de movimento, análise de gestos, e essas áreas. E também para conseguir uma detecção mais precisa, estávamos conjecturando utilizar, por exemplo, câmeras 3D, câmeras de licenciamento de profundidade, por causa da sua maior precisão. Nós temos que ter uma correção em tempo real, e além disso, pelas nossas conversas que nós tivemos, tanto com atletas quanto com instrutores, nós vamos precisar de métricas como progressão de carga, número de repetições, medida de tempo e dados sobre os últimos exercícios realizados. E quais são os concorrentes que nós vimos? Primeiro temos o Personal Trainer, que não é um aplicativo, mas é uma referência nossa. E depois nós temos os aplicativos, as soluções tecnológicas, que é o Tecnofit, muito utilizado pelas pessoas de CrossFit e academia, que provém métricas muito detalhadas. O IronPath, que é mais direcionado para instrutores e permite que o instrutor analise o movimento, que vai desenhar como se fosse uma linhazinha indicando qual a direção do movimento que foi realizado. E o Nike Training Club, que provém métricas assim que permite que você veja a sua rotina, veja estatísticas, além de providenciar vídeos para ajudar a sua movimentação. E desenhamos a curva de valor, tanto a nossa quanto a dos nossos concorrentes. E pela curva de valor, reparamos, não vamos focar nessa parte do custo, da portabilidade, da disponibilidade, porém, nós reparamos que tem uma coisa. A nossa proposta é, nós vamos acompanhar as técnicas existentes, na parte de registro de progressão, ou seja, temos várias técnicas que fazem registro de progressão de uma maneira boa, tipo Tecnofit, o NTC. Porém, nós identificamos que não tem muitas técnicas que façam a correção boa para os atletas, ou seja, você tenha a correção em tempo real de se você está certo, se você está errado. E nossa proposta nossa estratégia para nos diferenciarmos da concorrência é exatamente atacar essa parte da correção. E como é que nós fizemos para validar nossa solução?
nós entrevistamos 15 pessoas, dentre eles 12 alunos e 3 instrutores. Apesar de alunos ser nosso foco, nós achamos importante nós avaliarmos qual é a opinião dos instrutores também sobre ele. E, bom, isso aí nós perguntamos sobre o que as festas poderiam melhorar da prática atual deles, e o que nós vimos é que muitos alunos eles sentem que tem muito aluno para pouco professor. E aí, por exemplo, principalmente para a gente iniciante, que não faz o movimento certo, isso daí acaba sendo muito ruim, porque eles não têm o acompanhamento necessário, exatamente ter pouco professor, os professores não conseguem dar o acompanhamento. E aí o que eles sentiram também falta era exatamente porque os coaches conseguiriam acompanhar a evolução e tal, e também sentiram falta de um acompanhamento mais detalhado do acompanhamento e evolução deles. E também, depois de fazer a nossa solução, nós perguntamos para eles tipo, se eles usariam a nossa solução como a gente desenhou. E os feedbacks que nós recebemos foram que as pessoas assim, iriam utilizar dependendo se a solução tipo, se os dados fossem consistentes com a técnica deles, que depende também como fosse implementada, mas os resultados nos motivaram a continuar nessa linha de providenciar ajuda para os atletas amadores. E é isso. Muito obrigado. Vocês têm alguma dúvida? Ótimo. Faltava 30 segundos. Perfeito. Perfeito, então. Colegas, alunos, dúvidas, questões, perguntas para o grupo. A gente sempre comenta com vocês, quando vocês questionam, perguntam, isso ajuda muito o grupo. Ninguém? Comentários também, a gente pode fazer. Isso ajuda o pessoal aí. Tem nenhum crossfiteiro no grupo. Nenhum crossfiteiro? Na sala. Cadê os 5.900%? Opa, crossfiteiro, falaram crossfiteiro. Cadê? E aí, perguntas. O projeto te interessou? Interessou bastante. A gente tem no CrossFit um professor especializado, geralmente para uma sala com 14, 15 pessoas, dependendo da quantidade de alunos da box. Mas é normal ter movimentos aeróbicos que você pode fazer em casa e tudo mais. E aí você realmente tem essa dificuldade de tentar fazer o movimento certo sem um professor. E eu acho que se tivesse um aplicativo, uma solução que pudesse me ajudar nisso, seria interessantíssimo. Eu acho que principalmente para alunos iniciantes e que estão querendo entrar na prática, seria perfeito. Pô, massa, obrigado pelo feedback. É bom saber que a gente ter mais validação, que a gente está no caminho certo. Daniel, coloca lá na curva de valor de vocês, por favor. Ô, Guilherme, deixa eu só fazer um comentário para pegar um gancho do que acho que foi Felipe, né, que falou. Uhum. Porque ele falou fazer em casa, e aí é justamente o que eu fiquei confusa. A solução de vocês é para ficar em casa ou é para o CrossFit? Pronto, a gente tava pensando em não ser ficando em casa, em ser no box assim de CrossFit. Então vocês têm que ajeitar a narrativa do pitch, que está induzindo eu pensar que é em casa, né? Tá, beleza. Por isso, aí no caso minha pergunta ia ser por que o LPO? Porque era um exercício que a pessoa não faz em casa porque requer o equipamento. Eu só me toquei que não era em casa por isso. Tá, ok, beleza. Tá vendo? A gente então vai deixar isso mais claro. Tá vendo? É importante a contribuição dos colegas, porque senão o grupo não perceberia que estava induzindo as pessoas a entenderem que era uma atividade de casa. É sempre bom que vocês comentem, tá? Que vocês façam perguntas. Isso ajuda o grupo a refinar a solução e a apresentação. Daniel, olha, ou tem alguma coisa muito estranha aí na curva de vocês, ou a solução talvez ainda não esteja encontrando ali uma proposta única de valor. Pelo que você está mostrando aí na curva, né? A solução, eu acho que é do personal trainer, né? Ela é melhor do que vocês na correção, inclusive, né? E ela é, no mínimo, igual a de vocês no registro de progressão, né? Então, isso daí é um aceno vermelho,
Por quê? Porque você tem um ambiente onde você tem um concorrente que faz tudo aquilo que você se pretende a fazer melhor do que você. Então, Mas, para ver pelo menos pelo que você está apresentando aí, né? Para haver uma distinção, para ver alguma coisa que vocês realmente consigam um mercado de oceano azul, vocês precisam buscar um outro caminho. mas o que a gente tinha avaliado era que o personal trainer, ele pecava nessa parte de disponibilidade, ou seja, tipo, você não tinha um personal trainer toda hora para você, né? Também não, tipo, e também era o mais caro, né? Tipo, o personal trainer seria muito mais caro do que a nossa solução. Ó, então tem alguma coisa primeiro assim, tem uma coisa estranha, porque assim, olha lá, na sua curva, personal trainer tá como custo zero e o de vocês já está com custo mais alto, né? E aí, olha, o único critério, os únicos critérios aonde o personal trainer não é melhor do que de vocês é na portabilidade e na disponibilidade. E mesmo assim, ele não é muito abaixo de vocês. E geralmente na curva de valor, você mostra aonde que está o seu destaque, aonde que está aquilo que você faz bem e que os outros não fazem, lá no final. Né? Então, quando você chega no final da curva, você vê aonde que a proposta que vocês estão trazendo, ela é singular, ela se destaca e ninguém consegue chegar nem perto dela. E aí, na verdade, você tem uma situação muito complicada, né? Aí na curva de vocês, porque lá no final, na verdade, você tem quase todas as soluções iguais ou melhores do que vocês no registro de progressão, ou seja, vocês não têm nenhum destaque ali no finalzinho da curva, né? Só em relação a um único concorrente, que eu acho que é o NTC, né? E no último critério, que é de fato o mais importante, os outros realmente abaixo, mas o que está aí na curva de vocês é que o personal trainer é ainda superior a vocês. Ou seja, a solução de vocês não vai encontrar um bom público, porque tem gente fazendo melhor do que vocês em tudo aquilo que vocês se dispõem a fazer. Então, a lógica da curva de valor é vocês encontrarem alguma coisa, né? Vocês encontrarem o tal do oceano azul. O que é o oceano azul? É um mar de tranquilidade para vocês, onde vocês não tenham concorrentes, onde vocês sejam os únicos, né? Onde a solução que você vai trazer vai ser uma solução única. Pelo que está desenhado aí, a solução de vocês não é única, e ela não vai encontrar um oceano azul, ela não vai encontrar um mar de tranquilidades, né? Então, a recomendação é que vocês repensem ou a solução precisa encontrar algum critério, né, que ela realmente se destaque em relação aos outros, que os outros não façam, ou, se for o caso, a questão da curva que talvez não esteja adequada, né? Quer dizer, se houve um problema na avaliação da curva, talvez seja o caso de corrigir a curva, né? Eu disse que ali a gente estava todo mundo ganhando em registro. Na verdade, só tem um. E ele ganhou um pouquinho. É porque não deu para ver direito. Eu acho que o amarelo e o azul claro se juntaram ali, mas estão lá Mas embaixo. de qualquer maneira, Mas tem dois acima dele. dois que fazem igual ou melhor. Isso é uma situação. E tu A reclamou curva de também valor ele tem que ter o reduzir, aumentar e o criar, algo que seja único. Sim. O nosso criar era você tentar se comparar um personal, só que comparado aos aplicativos, que não fazem aquela parte da correção. Qual a diferença para o usuário entre um personal e o aplicativo? É justamente a disponibilidade, que o personal você vai ter que ter o horário com ele pode ter outros clientes. Ficou muito para todo mundo, só comigo? Oi? Oi? Não, tô te ouvindo. Só contigo. Tá. Pronto, aí que o personal, além do ter um custo maior, ele tem essa disponibilidade, que ele não está sempre disponível para você. O aplicativo vai estar. Talvez seja uma correção, talvez o valor que esteja errado, né? Seja uma correção automatizada, algo. E aí talvez você tenha que rever o valor. Entendi.
Tem dois pontos aí Também. rapidinho que eu queria comentar. O primeiro era o custo, Guilherme, que tu comentasse. Na verdade, quando a gente foi fazer o score na tabela, o score mais baixo seria o mais caro. Então, não é que quando a pessoa está mais abaixo na tabela, o personal vai ser mais Tá. barato. Na verdade, é Tem que fosse que- mais caro. É pra ser por o isso que a gente botou contrário, a né? carinha triste ali no. E a segunda, eu acho que a gente realmente botou, ele veio Ah, errado porque aí a na carinha tá correção. triste, Não é por entendi. carinha, pelo amor. A gente deveria ter deixado mais claro isso. É. Vou anotar aqui. O segundo é na correção, tipo, eu acho que a gente botou meio errado mesmo. O ponto do personal era justamente que quando você ia lá, por exemplo, em aula de CrossFit, tinha gente que estava sendo atendido por um personal de vez em quando, dois. O máximo que a gente conseguiu achar foi tipo uma turma de 16 alunos que tinha apenas 4 personagens. E aí as pessoas estavam sentindo que tipo faltava um pouco desse acompanhamento mais próximo. E aí eu acho que a gente acabou botando errado aí, mas tipo a nossa intenção era dizer tipo ele corrige o melhor que é possível, né? Só que Tá. ele não tá ali todo o tempo com você. Tem uma coisa que é bem diferente que vocês estão falando, certo? Vocês estão falando do professor do CrossFit, pela narrativa de vocês. Personal é diferente. Personal eu contratei, ele vai ficar lá só comigo. Sim, mas o. Aí Como é o isso é nome? comum no CrossFit? Não, Senão o que vocês eu têm que estava trocar pelo dizendo é instrutor. que o levantamento de peso olímpico, a gente escolheu ele lá no início, a gente mencionou que ele era um exercício muito popular, que ele era feito tanto no CrossFit, que tem um professor tomando conta, quanto na academia, que geralmente tem o instrutor da academia, mas ele não está olhando, porque é um instrutor para 50 pessoas, 2 instrutores para 50 Não, pessoas. Aí certo, ali mas na academia tem o profissional, o personal. Aí, mas assim, na esse academia levantamento de também peso nem sempre olímpico, tem o personal, tem o instrutor. então, Então, é diferente. É isso, que eu tô dizendo, vocês têm que ver essas duas diferenças, É. porque o valor vai ser diferente. Uma coisa, a maioria usa o personal, não usa, porque o personal é muito caro. Então é diferente do instrutor, que o do instrutor sim. não está disponível para todo mundo, olho a olho, por pessoa. Então tu acha que a gente Então, devia botar o instrutor também aí na curva? Então, eu acho assim, são duas coisas. Primeiro que, sim, na curva a gente coloca, que são os features, né? Quer dizer, os elementos que são perceptíveis, né, para as pessoas. Então, isso precisa mudar aí na curva de vocês. Quais são os elementos perceptíveis? Porque Entendi. do jeito que está, vocês estão levando a uma interpretação às vezes errada. E segunda, é o próprio valor da onde esses features saíram. Então, vocês têm que encontrar dentro da proposta de vocês, da proposta de valor de vocês, quais são de fato os valores que as pessoas estão buscando, né, nessas soluções, né? E aí modelar esses features em função desses valores, né? Quais são os valores importantes para as pessoas? É resultado? É disponibilidade? A pessoa você ter alguém que olhe por você o tempo inteiro? Quais são os valores importantes para a solução, né? Para uma solução para esse mercado, para esse desejo? E aí sim tirar os features da onde essas soluções são percebidas pelas pessoas, né? Então, a pessoa percebe que ela está sendo bem acompanhada, né? Na medida que você tem alguém ou alguma coisa que está com você o tempo inteiro em cada exercício que você está fazendo, por exemplo, né? Então lá acompanhamento, sei lá, vou colocar de uma maneira irrefletida aqui, né? Observação em tempo integral da atividade, né? Isso é um feature, né? Tem solução que tem solução que não tem, né? Um instrutor, como vocês falaram, não vai estar observando o tempo inteiro, um personal vai, né? Então, eu acho que a questão são os valores e as features que vocês têm que repensar, e aí sim traçar uma curva onde fique claro, né, que vocês estão trazendo alguma coisa de fato que é única, né, e que ninguém tem, né, que ninguém vai conseguir bater. Diga, Juliano. Mas nessa linha, eu me pergunto se o personal trainer ele deveria estar na curva de valor, sabe? Porque se você remontar as curvas de valores, as clássicas, né, que tem no Blue Ocean, etc. Se você pegar, por exemplo, do Cirque du Soleil, que emprestou muita coisa do teatro, etc., a curva é comparativa aos circos e não ao teatro, que é de onde ele empresta certas features dele. Se ele pega o Wine Tail, qualquer outro exemplo lá, ele vai se comparar com os vinhos e não com as cervejas, etc., que é de onde ele empresta vários features.
Então, na prática, o que vocês estão dizendo, aparentemente, é a gente quer trazer algo do tratamento pessoal do personal trainer que ele é capaz de fazer para o mundo dos aplicativos. Então, nesse caso, a curva do personal trainer não estaria aí. Embora ele seja necessário para você conseguir construir, quando você tira, é que você deixa claro que o seu diferencial é a correção. Não, mas Sempre fazer isso. Ou seja, Não, mas- seria como se o, ao invés de personal, Aí era um eu levanto concorrente. essa pergunta mesmo. Não, mas vamos lá. Especial para a Noia e para a Alana. Justamente, isso está no valor, né? No valor entregue, né? A gente só vai conseguir avaliar se o personal tem que estar aí ou não tem que estar aí, mediante a uma clareza de qual é o valor que está sendo buscado pelas pessoas e qual é o valor que está sendo entregue. Se o valor for, né, realizar exercícios e um preparo físico adequado, esse é o valor que as pessoas estão buscando, o personal é uma solução. Se o valor que estiver sendo buscado é fazer isso de uma maneira automatizada, com tecnologia ou com um aplicativo, né, aí, de fato, o personal e o instrutor não são parte da concorrência. Mas o que tem que ficar claro, né, é qual é o valor que está sendo entregue, qual é de que mercado nós estamos falando, ou seja, o que as pessoas estão buscando efetivamente. Né? Se eu for resolver fazer exercício físico e o que eu estiver buscando for ter uma maneira de fazer esse exercício adequadamente, corretamente, com bons resultados, é isso que eu estou buscando, o personal e o instrutor são opções. Né? Aí eu volto, então, a outro ponto. Que o que você falou no início era sobre a necessidade de repensar, certo? Em geral, gente, repensar não quer dizer vamos mudar completamente. Repensar pode ser vamos deixar mais específico isso. a questão. Claro, então, quando vocês estão trazendo um problema, talvez o seu problema seja um pouco mais específico, sabe? Eu acho que isso é uma coisa para vocês refletirem bem. Porque se o seu problema for, olha, eu quero fazer um negócio desse, mas eu não consigo, porque, por exemplo, não tenho acesso. Aí você deixa mais restrito o seu problema e você diz, ó, a disponibilidade passa a ser uma restrição, passa a ser parte do seu problema. Aí talvez, com esse tipo de argumentação, vocês tenham um problema mais estreito e dentro desse problema mais estreito você sabe que é a única solução. Porque senão realmente fica tudo muito misturado. Se você perguntar, eu quero fazer exercício, onde é que eu posso fazer um levantamento de peso olímpico? Aí você tem milhões de soluções, mas se você diz, eu quero fazer, mas eu não tenho acesso a um crossfit, por exemplo, que é diferente do que vocês fizeram, certo? Mas se você disser, eu não tenho acesso, eu quero fazer esse tipo de coisa, mas em casa, está na pandemia e tal. Aí você já restringe porque você não vai ter como resolver isso. E, na verdade, o que vocês transparecem no discurso de vocês não tem professor suficiente para todo mundo. Então, veja, o personal trainer não está na sua solução, ele faz parte do seu problema. A falta de acesso a um professor especializado para todo mundo é parte do problema de vocês, não da solução. Ou, por exemplo... Então, nessa hora ele fica mais estrito. Aí você diz, ó, nesse subcaso aqui, eu me destaco. E aí vocês têm que ver que subcaso é esse que dá destaque a vocês. E é bom vocês dizerem que tem um negócio bem especificado, sabe? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho, sei lá, sou médico, eu tenho uma vida muito, muito imprevisível, não sei o que vai acontecer. Então, eu não tenho como me planejar para ter aulas com personal trainer, porque, né, eu não sei quando eu vou poder ir na academia. Eu posso ir hoje, pode ser que hoje eu não consiga, aí eu vou conseguir amanhã às 7 horas da manhã. Então, para esse caso, por exemplo, o personal trainer não é uma solução, porque você precisa de um planejamento, de uma coisa mais organizada, e de repente, para algumas pessoas, isso não funciona. Então, muita gente falou isso aí. A gente até, tipo, nossa ideia em relação ao personal trainer é exatamente atacar essa parte que tu acabou de falar, só que acho que talvez não tenha transparecido. Que o personal trainer, você tem essa disponibilidade, é um problema, né? Aí, mas a gente pode dar uma olhada, tipo, para a próxima vez. Instrutor. Instrutor, foi mal, né? O personal trainer, né? Tem os dois personal casos. trainer, você tem ele verdade, tá olhando só para você. Não, mas nesse caso a gente tá falando do personal mesmo. O personal disponibilidade trainer, de marcar um horário com ele, né? De não marcar ter um horário, não ter essa possibilidade de ter o instrutor tá lá sempre. Então, gente, isso é parte do problema. Vocês têm que caracterizar isso no problema. Então, quando você fala assim, ó, fulano de tal que quer fazer exercício, que não sei o que lá, ele tem uma situação que ele não consegue se planejar, ele não consegue saber o que vai ser o dia dele de amanhã, e aí tentar conseguir isso com um profissional
é muito difícil, né? É uma situação que ele não consegue resolver. Aí você caracteriza o teu problema e aí você exclui, né, do teu problema esses concorrentes, vamos colocar assim, que bateriam na tua solução muito fácil, né? Aí você começa a entrar num oceano azul, para um mercado de nicho, para um mercado muito mais específico, que não é para todos. A gente acredita, né, de uma maneira generalizada, que as pessoas, de maneira geral, elas vão conseguir se planejar quando elas vão na academia, quando elas vão no CrossFit, né? E elas podem fazer isso, elas estão com condição. Mas existe um mercado, existe um grupo de pessoas que não conseguem, que não tem como fazer isso. Então, a solução de vocês vai atender essas pessoas, vai atender este grupo que, de fato, não vai ter condição de se planejar. E com sorte, né? Com sorte, vamos dizer assim, isso não é uma coisa muito garantida, mas com sorte, a conveniência de você ter uma solução onde você tem um acompanhamento, onde você tem a correção, sem a necessidade de um profissional dedicado, né? Isso acabe se tornando desejável pelas pessoas, né? Para que as pessoas não precisem, né, contratar um personal trainer, porque é caro, e aí você entra com uma disputa por preço, e disputa por preço é sempre uma roubada, tá? Você concorrer por preço é sempre a pior opção que você pode ter, né? Mas, assim, como de forma incidental, ou seja, de uma maneira que não é a intenção de vocês, mas que pode vir a acontecer, vocês podem conseguir muitos adeptos da solução de vocês por causa do preço também, né? Porque a pessoa tem conveniência de não precisar se planejar com um profissional, e aí a solução ainda é mais barata do que ter um profissional te acompanhando, tá? Mas aí isso não entra na curva de valor, porque de fato o personal trainer ele não vai ser mais concorrente de vocês, nem como gambiarra, tá? Nesse sentido que tu tá falando, é até uma coisa, Cat, porque a solução de vocês é um problema que as pessoas não deixam de fazer por causa disso. Então, tem que avaliar o quanto é a dor deles, porque vocês estão dizendo que é correção durante o CrossFit. Elas deixam de fazer, elas queriam contratar o personal trainer e não contratam por esses milhões de motivos que a gente falou. Tem gente que queria fazer CrossFit e não faz porque tem medo de se machucar fazendo. O que a gente avaliou, tipo, a gente ainda não viu a parte do... A gente não perguntou sobre a parte do personal trainers para CrossFit, porém, sobre a parte da lesão, a gente viu que, por exemplo, a gente perguntou, acho que 12, 10, tipo, acho que a gente entrevistou 12, 10, eu acho, por aí, e acho que 40% já, tipo, digamos assim, acho que 4 ou 5 deles já tiveram alguma lesão em algum momento, e sobre a disponibilidade que a gente vê, que muitas das pessoas, o que elas faziam elas se gravavam durante o movimento para depois mostrar para o personal trainer. Aí, tipo, nós interpretamos como isso, que tem essa lacuna de ter uma correção em tempo real. Só que eles precisam se gravar para depois mostrar para a pessoa. Nisso aí que o Daniel falou, eles não mostram para o personal trainer, né? Eles mostram para o coach que está lá. Isso quer dizer, eles gravam e mostram em câmera lenta para o instrutor. E, tipo, como ele falou, não tem espelho para ele se ver na hora. E muitos deles falaram que mesmo ele não tendo lesão, muita gente tem lesão. Ela tem, tipo, o joelho ferrado, o ombro ferrado, porque pega peso demais ou pega errado também. Certo. E como é uma solução para estar no ambiente de CrossFit, eu acho que vocês precisam conversar muito com os instrutores e com os donos do espaço também. Só um ponto. Não só com o a gente usuário. não está focando em CrossFit, não. A gente está focando em LPO, né? Então, pode ser tanto para as pessoas que estão fazendo na academia, exercício de LPO, quanto no CrossFit. Não é só em CrossFit que a gente está focando, é no LPO em si. Certo. Isso também não ficou claro para mim, pelo menos. A gente tentou deixar lá no início, mas porque LPO é bastante usado no CrossFit, é por isso que a gente mencionou, entendeu? Professores, deixa eu atrapalhar vocês, meus colegas também. É que minha conexão caiu e eu sou da sala 3. Aí eu tive que restabelecer de novo. Alguém poderia me redirecionar? Tem que sair dessa sala, você vai cair na sala. A gente não consegue, Obrigado. só na sala principal e com o número no nome. Fernando só consegue botar na sala certa se você botar o número antes do nome. E a gente não consegue remanejar. Você volta para a sala principal, você sai dessa sala, volta para a sala principal, o Fernando vai ver você e vai te atribuir. Ok.
Mas Obrigado. coloque o nome, eu coloco o número da sala na frente do nome, senão ele não tem como identificar. Obrigado. Deixa eu só dar um último feedback aqui. Assim, eu entendo que vocês têm um problema de correção automatizada de movimentos. E eu entendo onde vocês buscaram identificar isso. Mas eu tenho minhas dúvidas que essa seja a melhor oportunidade que vocês têm, certo? Porque tem uma cacetada de gente que está começando a fazer exercícios em casa. Assim, isso é um negócio que é genérico, certo? Se é na academia, se é em casa, é meio que está em aberto. Se é no CrossFit ou se é em outros tipos de exercício, está em aberto. Tem muita gente que faz musculação e não CrossFit. Musculação tem uma certa vantagem que tem máquinas com exercícios pré-definidos. E as máquinas são empresas que fazem também. Vocês têm uma oportunidade junto com essas empresas de fazer coisas que sejam direcionadas para as máquinas em particular, certo? Então, o problema geral de vamos corrigir os exercícios das pessoas para que elas não se machuquem, elas estão numa gama razoavelmente grande. E aí é só assim, é como eu estou sentindo olhando de fora, certo? Eu não sei se essa é a melhor oportunidade que vocês têm. Eu enxergo que tem oportunidade dentro das pessoas que fazem CrossFit para que dentro das salas de CrossFit, nesse movimento em particular, eles tenham o seu exercício corrigido, certo? Mas eu, só como sugestão, se fosse vocês, eu olharia um pouco, assim, revisaria se esse é o melhor caminho, sabe? Concordo contigo, Jordano. Ok, a gente vai analisar os feedbacks e vamos, assim, melhorar de acordo na próxima apresentação, na próxima quest. A última coisa, se quiser, no meu contato, eu tenho uma aluna que não faz sobre fitness, certo? Ela faz sobre ensino de dança, mas usando rastreamento, esse tipo de coisa. Então, ela fez o mestrado dela inteiro sobre isso. Pode ser uma ajuda na parte técnica para vocês. Beleza, valeu, Jordano. Tá ótimo, gente. Quem é o próximo? Obrigado, gente, e até mais. Vai o grupo de fila agora? Pode ser. Quem é que ia fazer a transmissão? É algum dos meus colegas, acho que é André. Aí já foi. Beleza, então vou começar. Bom dia, gente. Meu nome é Marcos e eu vou estar aqui apresentando com o grupo de gerenciamento de filas na saúde. Pode passar aí, André. Espera que tá um pouco errado. Foi. Beleza. Então, primeiro, gostaria de que vocês conhecessem o meu pai, Marcos. Ele tem 63 anos e trabalhou praticamente a vida toda como bancário. E como ele já está chegando numa idade maior, o estresse do trabalho e também preocupações com a própria saúde, ele frequenta bastante clínicas para fazer check-up geral, exames específicos, entre outros. E muitas das vezes o seu dia é bastante prejudicado por conta de imprevistos, como o tamanho da fila, a fila está muito grande, ou então a própria clínica atrasou o horário. E como ele frequenta bastante, não é uma coisa esporádica, não é uma vez ou outra. Ele sempre se depara com essas situações bem chatas. E como temos essa ideia de disponibilizar esse tempo que ele perde ou em atraso ou esperando em fila, nós visamos clínicas dentro de shoppings ou perto de galerias para serem nosso local. Aqui nós trazemos uma rotina com o meu pai de como é o dia que ele tem que ir para o exame. Primeiro, ele geralmente acorda de manhã, umas 9 horas, e planeja toda a ida à clínica, ou seja, ele tem que ir ao shopping. Como ele gosta de ir mais cedo por conta desses imprevistos,
Ele sai de 1h30 com receio de enfrentar filas e também para sobrar tempo para fazer outras coisas. E muitas vezes, quando ele chega lá, ele descobre que o atendimento vai atrasar. Como eu disse, não é uma vez ou outra, são situações chatas. Como o atendimento atrasa, ele só vai ser atendido muito tempo depois, de 3h15, e ele fica muito frustrado com isso, porque ele poderia estar fazendo outras coisas. Enfim, de 4 horas ele acaba de ser atendido, e só agora que ele está livre para resolver qualquer coisa que ele quiser dentro do shopping. O que é ruim, porque o dia não foi como planejado, né? Então, tendo isso em mente, nós temos 2 grandes públicos-alvo, que é o nosso cliente, que é a clínica de saúde em si, e o usuário, que são essas pessoas que enfrentam as filas, assim como o meu pai. E para vocês terem uma ideia, meu pai não está sozinho. 48 milhões de brasileiros usufruem de serviços de clínica privada. E, em média, 52 minutos é o tempo que se leva para chegar aonde você vai ser atendido, esperando até ser atendido. E esses 52 minutos são a causa de 50% das faltas em clínicas. Além dessa problemática do atraso e da fila, também temos a problemática atual, que é a segurança em questão do Covid. Muita gente tem medo de filas por conta da situação atual que estamos vivendo. Além disso, as clínicas estão lutando para poder vacinar contra o Covid, ou seja, mais gente vai se vacinar, mais gente nas filas, mais gente vai ter medo de ir se vacinar nas clínicas. Pensando nisso, a gente buscou entrevistas e quis descobrir quais são os principais incômodos nessas pessoas, que disseram que principalmente o tédio, a demora, a exposição à Covid, o custo de oportunidade, incerteza do atendimento. E também nessas entrevistas nós quisemos buscar os desejos dos usuários, o que eles queriam, que é o distanciamento, a organização da fila, as distrações, segurança. Com esses dados em mente, com essas informações, nós fizemos um apanhado de soluções existentes, que giram em torno de secretária, as filas comuns, né, que são as filas indianas, os aplicativos e também os dispositivos de manutenção de filas. E dentro dessas soluções, nós buscamos analisar 5 valores que nós achamos cruciais, que são a acessibilidade, que levamos em consideração o custo de implementação para o estabelecimento, para as clínicas, a facilidade, que é mais voltado para o cliente, que é a facilidade dele usar a nossa solução, a portabilidade, que é como a gente pode levar a solução para qualquer lugar, a confiabilidade, que é o quão precisa a solução, e o custo de oportunidade, que é levado em consideração quanto a solução é amigável, ou seja, quanto maior, melhor. E com esses 5 elementos, nós montamos a nossa curva de valor daquelas soluções citadas anteriormente. Podemos ver que as curvas não são lineares, as soluções têm pontos bons e pontos ruins, então nós fizemos esse apanhado aí do mercado. E analisando mais a fundo o mercado, a gente nota que nenhuma das soluções trata a relação do engajamento com o usuário, ou seja, eles não levam em consideração se a rotina do usuário é flexível ou se vai ter alguma mudança naquele dia, ele só está lá, não leva em consideração a rotina. Também, eles não tratam muito bem os inconvenientes citados, como o tédio, a exposição e o custo de oportunidade. E também percebemos a falta de interação humana, porque essa interação faz com que reduza a taxa de desistência e também tem um contato direto ali. Se eu quiser tirar uma dúvida se a clínica vai funcionar no final de semana, por exemplo, eu vou ter um contato direto, se eu tiver uma interação humana. Então, introduzindo a nossa solução na curva de valores, a gente vê que ela é superior às outras soluções em muitos aspectos. Óbvio que nenhuma solução é 100% perfeita, nenhuma solução vai ser ótima para todo mundo, então eles têm seus pontos negativos. Então, os prós e contras da solução é o custo de oportunidade, os prós, a portabilidade e a confiabilidade, e os contras são a acessibilidade e a facilidade. Como eu já falei anteriormente, nem tudo é perfeito, a gente não consegue abraçar todo mundo, fazer 100% em tudo, então a gente vai atacar
as rotinas desses usuários no antes, durante e depois, tornando ele mais engajado e ciente do tempo que ele tem para usar. Com isso, nós prometemos fazer com que os pacientes não precisem esperar fisicamente nos locais enquanto entregamos a previsão de tempo real da espera até seu atendimento, assim reduzindo o tempo ocioso do dia a dia dos clientes. E o que nós vamos entregar é um software de administração de filas, onde a secretária ela tem o poder. Ela que sabe como a clínica é gerenciada, então ela vai ter um bom entendimento de como usar isso. Partindo agora para algumas evidências de relevância, nós achamos o espaço ideal, que são as clínicas gerais próximas de galeria, porque a gente tem muito foco em reduzir esse tempo ocioso de espera das filas e fazer com que as pessoas aproveitem melhor. Elas também não comprometem comprometem o tempo de espera, porque eles vão estar os clientes vão estar próximos às clínicas e também supre a falha de cancelamentos em cima da hora. Então, como vamos entregar um aplicativo mobile que tem duas versões, uma de cliente e uma de administrador? As features principais que nós queremos nesse aplicativo são, do lado do cliente, poder entrar e sair de uma fila, ver a previsão de espera, quanto tempo ele vai levar, e também conversar com a secretária para dados, para ter mais informações. Do lado do administrador, nós temos colocar o tempo de atendimento por usuário ao entrar na fila, atualizar a fila, remover ou mudar a ordem da fila e atualizar o tempo, e também conversar de volta com os clientes, para aí ter o contato, a interação humana que a gente tinha falado. E na parte de validação, como a gente fez toda a rotina com meu pai, eu decidi fazer uma pergunta a ele, como ele frequenta bastante. E a pergunta foi se ele gostaria de esperar na fila sem ele estar lá na fila. E como resposta, ele falou que gostaria sim, porque como ele vai muito a shoppings e muitas clínicas são em shoppings, ele poderia estar fazendo outra coisa enquanto está esperando. Poderia estar pagando um boleto ou fazendo alguma compra. Então ele decidiria o que fazer com esse tempo ocioso que ele estaria na fila. E é isso. Obrigado. Colegas, vocês passaram só um pouquinho, tá? Mas tá bom. Ok. Colegas, perguntas, alunos, comentários para o grupo? Nada, gente. Eu tenho um comentário só, primeiramente, só parabéns pela apresentação e tal. E só uma curiosidade, tipo, sobre a parte de, tipo, eu fiquei só curioso de, tipo, se vocês pensam, tipo, quando, sei lá, por exemplo, sei lá, a associação de vocês pretende ser mais durante esse momento de pandemia, sei lá, Deus não quer, mas, tipo, sei lá, outras futuras pandemias, não é isso? Tá falando, tipo, o cara não está presente na fila, é isso? Que eu entendi? Tipo, a solução de vocês, tipo, a proposta e tal, é para exatamente esse momento de pandemia, tipo, enquanto ele está durando. Não. Quer falar aí, André? Eu posso falar. A solução, Fala na aí. verdade, o quesito pandemia é só uma dor a mais, digamos assim. Mas, na verdade, isso já é um problema que sempre ocorreu. Então, são clínicas que existem as filas e esse tempo perdido em fila sempre existiu. A única diferença é que agora, com a pandemia, é um agravante a mais. Só isso. Ok, beleza, obrigado. Obrigado aí pelo comentário também, velho, pela dúvida. Mais alguém? Ninguém? Professores? Colegas? Eu vou começar que nem tu começou da outra vez, pela curva de valor de vocês. Tu pode voltar aí, quem está com a apresentação. Da mesma forma que o outro grupo está faltando o critério criar.
O que é que vocês estão criando que ninguém faz? Qual é o diferencial de vocês? Porque veja pela curva que todo mundo faz tudo que vocês fazem, vocês só podem fazer um pouco melhor. Mas na curva de valor, lembrem sempre, a gente tem que ter o reduzir, o que você vai eliminar, que é desnecessário, aumentar e criar, que é onde está seu diferencial. Aí o que é que Eu acho vocês que estão ele entregando que ninguém entrega? Tá faltando aí. Eu acho que ele não pontuou também, mas essa ideia é a confiabilidade. Nenhum entrega essa confiabilidade que seria que se tem lá a previsão de 50 minutos para esperar na fila, eu sei que são em 50 minutos mesmo. Então, por exemplo, na fila normal, né, indiana, você consegue ver visualmente quantas pessoas tem na sua frente. Você não sabe exatamente quanto tempo tem, mas você consegue ver alguma coisa. Por isso que ele colocou ela lá embaixo. Aí a ideia de confiabilidade foi a gente não quis zerar nenhuma das outras soluções, mas tipo, eles dão enfim, dá para ter algum tipo de noção. Mas a gente pode deixar mais claro para a próxima coisa. E vocês realmente vão conseguir ter essa confiabilidade? E aí, no caso, eu acho que o valor seria precisão, que aí diferenciaria vocês dos outros. Porque tem que ter algo que vocês criem, tem que ter algo inovador. Isso. A ideia de confiabilidade, que é a precisão, é você poder sair, por exemplo, eu tenho alguma coisa para fazer. Se eu não confio que realmente eu consiga aqueles 50 minutos, eu vou sair para fazer alguma coisa e vou ter que interromper essa coisa no meio. Então, a confiabilidade vem daí. E em termos de por que a gente vai ter essa confiabilidade, é porque todas as outras soluções usam algum tipo de como é que chama? De arredondamento, sabe? Então, na fila, você chuta lá, tem umas 10 pessoas aqui na minha frente, então vai dar 1 hora. E na nossa solução, você sabe exatamente quantas pessoas tem na frente, você sabe qual o tempo que dura cada pessoa, porque é a secretária que está estipulando o tempo de atendimento. Ou seja, ela sabe quanto tempo leva para fazer cada procedimento dentro da clínica. Aí entra na questão que a gente falou, acho que na vez passada, eu acho que foi não sei se foi semana passada ou retrasada, que não é necessariamente a secretária que sabe, porque a secretária ela não tem essa precisão também. Senão a fila comum, quando a gente fica perguntando lá a ela seria precisa. E ela não sabe. Ela tem uma estimativa, ela tem uma experiência, ela não sabe. A secretária varia. Você pergunta, falta quanto tempo? Ela nunca responde em tempo, se vocês prestarem atenção. Ela responde, tem 3 pessoas na sua frente, tem X pessoas na sua frente. Elas nunca respondem em tempo. Porque elas não sabem, cada consulta é diferente. E mais do que isso, tem uma imprevisibilidade do contexto também, né? Por exemplo... Então, cada consulta é diferente, né? Não, chega uma pessoa idosa, por exemplo, que ela tem prioridade. E aí, muda? Então, você tem 5 pessoas na sua frente. Aí, de repente, chega uma pessoa idosa. Você passa a ter 6 pessoas. E isso muda na hora que a pessoa chega. Um problema é que nem todo mundo passa ginecologista quando você vai, porque todas as grávidas têm preferência. Então, as não grávidas que vão para o ginecologista. Então, lascadas. Ou, por exemplo, chega uma pessoa com uma situação muito urgente, precisa inclusive, interromper a consulta do que está acontecendo agora. E aí, você tem previsibilidades que existem, né? Como é que faz para ter essa previsão e essa precisão quando você sabe que o ambiente médico é um ambiente naturalmente com regimes de urgência? Eu acho que vocês têm uma oportunidade incrível, só que é justamente isso linka com o meu segundo comentário, que eu senti falta de dados de usuários e dados até da secretária, de relatos, de como ela faz esse processo, critérios que ela usa para estimar, que aí vocês podem incluir na solução. A solução de vocês não precisa ser com a secretária, inclusive pode ajudar a secretária a não ter que ficar respondendo a todo mundo que fica lá. Faltam quantos? Faltam quantos? Faltam quantos? Então, entender como ela faz esse processo, como estimar, para vocês, de forma inteligente, ajudar esse processo. Então, vocês têm que conversar com mais usuários. Pelo menos na apresentação não passou que vocês conversam com os usuários, saber o que é que eles querem, o que é que eles esperam, ou como é que é feito o processo na prática, que é o lado da secretária e das clínicas. Bom, perfeito. Foi justamente na conversa com o secretário que a gente trouxe isso. Meu pai, ele é dentista e a secretária dele basicamente faz tudo. Ela trabalha lá há 15 anos, 20 anos, e ela sabe exatamente quanto tempo dura cada atendimento. Lógico que existem variações que pode ter encontrado alguma coisa ali no dente extra, mas, no geral, ela sabe muito bem o tempo de duração. Tanto é que quando ela marca pacientes,
ela marca já pensando na jornada de trabalho, né? Por exemplo, nas 8 horas que tem, ou no turno da manhã, ela marca já pensando nisso. Ela E faz isso tão bem dificilmente que a vai gente assistir. passa esperando mais de 1 hora. Não, mas o que Mas, acontece na dizendo, o espera é problema porque tá... por ordem de chegada. Então, não ela fala, então é a partir das 8 da manhã. Então, todo mundo chega de 8 da manhã, ninguém vai ser atendido de 8 da manhã. Você vai ter que esperar. Se chegar com 5 pessoas, você já é quinta, você chegou cedo, você chegou no seu horário. Aí Mas é 4 o... pessoas chegaram na sua frente. Então, e isso dos clientes de adicionar, remover, é uma Então, previsão que aumenta, mas não necessariamente diminui. então Então, tá, o problema não é você, então a ordem de chegada. Não tem uma forma de resolver isso ajudando a ordem de chegada, a pessoa chegar sem então, ser ficar. Isso tipo, é oi. como se não tivesse resolvendo o problema. É justamente isso. A gente não quer resolver esse problema de fila. Não é nossa intenção de zerar a fila ou tirar a fila. Eu acho que isso é uma ideia até um pouco utópica. A nossa ideia é tirar proveito dessa fila, dessa espera de fila. Então, a gente não vai fazer com que o pai de Marcos deixe de esperar. A gente vai fazer com que ele espere fazendo o que ele quiser, pelo menos. Seja até tomando um sorvete, mas ele não vai estar esperando lá na clínica. Fica à mercê dele. E é isso que os usuários querem? Na Eles nossa só não... pesquisa foi o que apontou. Eles não se incomodam com o fato de que eles vão precisar esperar. Eles se incomodam com o fato de ter que ficar lá fisicamente esperando. Então você está perdendo esse tempo. Não, então, Eles se mas incomodam com o tempo que eles perderam. esse fisicamente esperando pode não ser de tipo, eu cheguei, vou sair fazer alguma coisa e voltar. Pode ser tempo esperando e tipo, eu tive que sair de onde eu estava, do que eu estava fazendo para ir para lá e ficar esperando. Tem que ter cuidado com essa diferença. É porque geralmente quando a pessoa Entendeu? vai fazer o atendimento, ela já programou que ela vai fazer esse atendimento. Então, mas aí você já está contando com a gambiarra que ela já faz e com a dor grande que ela já tem. Tá entendendo? Não. Você já está contando, tipo, o tempo que ela vai... Pode falar, Jordano. Vê se tu me ajuda que eu não estou conseguindo me expressar. Não, eu estou entendendo a situação, mas, assim, tentando olhar um pouco, de forma um pouco mais geral, certo? A gente tem uma dificuldade aí no projeto de vocês. Vocês têm vários stakeholders, no fim das contas, certo? E vocês estão focando em resolver o problema de um stakeholder, que é o cara que está esperando na fila. Mas vocês fazem isso trazendo como seu cliente o outro stakeholder, que é o cara que vai gerenciar a fila. É ele que vai ter trabalho a mais, certo? Por um benefício que vai para o cliente, no fim das contas, dele, certo? Então, assim, para quem tem uma clínica, ele tem um problema, certo? Tem pessoas e se ele diminui o tamanho da fila, o que isso ajuda nele? Ele oferece um produto de mais valor, então provavelmente ele vai ter uma imagem melhor e tal, e talvez isso realmente faça ele investir no projeto de vocês, certo? Já o cliente, o cliente da clínica, tipicamente, claramente ele tem uma vantagem nesse caso, porque ele não vai ter o tempo dele tomado e etc. Mas o que eu vejo na solução de vocês que se beneficia mais são as lojas que estão ao redor da clínica. Elas são as grandes beneficiárias desse seu sistema. Elas é que vão ter vantagem, porque elas vão passar a ter clientes que elas não tinham, certo? Então, assim, tenta olhar o big picture. E por isso que a gente diz que é ruim quando a gente meio que se apaixona pela solução e começa pela solução antes de ver o problema. Talvez vocês estejam passando do lado de um grande sistema, porque talvez vocês estejam apaixonados pela solução já, certo? Vamos ver pelo problema. Imagina que vocês têm, dada a situação que vocês estão trazendo, de galerias e esperas, etc. A gente tem 3 grandes usuários, 3 grandes stakeholders, certo? A clínica em si, onde a pessoa está em fila, a pessoa que está esperando na fila e as lojas que estão ao redor. Se vocês observarem isso, talvez tenha outras soluções que sejam ainda mais interessantes, inclusive, certo? Por exemplo, se você permite que, durante o tempo na fila, as pessoas consigam ver o que tem nas lojas ao redor. Não precisa nem ele sair passeando pelas lojas. Pode ser que, durante a fila mesmo, sem ter grande mudança na logística, que a Lana está dizendo, todo mundo está dizendo, a logística disso aí não é trivial, é um negócio enrolado. Mas talvez, olhando,
Se a pessoa tiver acesso a essas informações todas, a pessoa possa virar um cliente de alguma outra loja que tem ao redor, certo? Aí o que eu quero dizer com isso? Que, assim, tem um grande asset aí no meio do caminho que vocês não estão tratando em hora nenhuma, que é o tempo de atenção de uma pessoa é valioso. O tempo da pessoa, a fila é um tempo onde as clínicas têm a atenção de alguém. E esse tempo que ela tem a atenção de alguém não é usado para nada. E aí, na prática, um uso possível seria, pelo menos vamos liberar essa galera para ela fazer o que ela quiser. A clínica é na frente da praia, deixa ele ir para a praia, ficar um pouquinho lá, depois voltar. Beleza, isso é um uso. Mas, assim, tenham clareza de que realmente vocês descobriram uma coisa muito interessante, que quem tem a fila tem um tempo de atenção das pessoas. E ter esse tempo de atenção é um negócio muito valioso. Senão, o YouTube não existiria, certo? Porque ele mantém o seu tempo de atenção e monetiza em cima do tempo de atenção que você tem ali dentro. Então, assim, eu sugiro, assim, só como uma dica mesmo, assim, dar um passo atrás e olhar esse big picture. As grandes pessoas, os grandes grupos, os benefícios que cada um está tendo. Só para repensar um pouco mesmo, sabe? A ideia de vocês. Porque no discurso de vocês, as coisas não estão muito claras, sabe? E é muito bom a gente trazer esse discurso com muita clareza, assim, não fica muito difícil. A gente sempre fica nessa discussão micro, de detalhes que a gente sabe na hora que a gente começar a operacionalizar isso. E aí, se for nesse caminho que a gente vai dizer, ó, faça logo essa sua ferramenta para a gente conseguir ver se isso funciona mesmo ou não, entende? E veja, gente, existe um hábito aqui no Nordeste que é muito, ainda para mim, é muito estranho, né? Porque não é comum no resto do país, que é você atender por ordem de chegada, né? Geralmente, no resto do país, no sul, do sudeste, né? Enfim, centro-oeste, atendimento é com hora marcada. Então, não tem fila. Você tem um pouco de fila porque sempre tem alguma situação urgente, né? Então, assim, sempre tem algum caso que precisa ser encaixado por uma questão de urgência. E aí, acaba tendo uma fila, mas a fila é sempre muito pequena. Às vezes, no máximo 2 pessoas, porque atrasou, porque o médico foi fazer uma cirurgia de urgência e aí atrasou todo o processo, né? Mas, assim, essa coisa da fila é uma coisa muito mais sensível aqui, né? É um problema muito local, porque existe uma prática aqui. Uma vez eu perguntei até para uma oftalmologista que é amiga, por que se faz isso aqui? E ela falou assim, ó, a gente trabalha assim porque as pessoas simplesmente não aparecem. Elas marcam, né? Elas falam assim, ó, eu quero marcar um médico no dia tal, e elas simplesmente não aparecem e não dão satisfação. Então, para evitar que o médico perca dinheiro nesse processo, de agendar um monte de gente em datas com hora marcada e não tem ninguém para atender, ou seja, ele perdeu aquele espaço de tempo, né? Eles acabam fazendo isso de falar, ó, o bloco das 2 horas da tarde da quinta-feira. Quem vier, veio e vai ser atendido por ordem de chamada, né? Então, assim, isso é um problema local, isso é um problema e eu acho que a questão de vocês dessa solução não ganha escala, porque é um problema de uma prática que, se as pessoas realmente quisessem resolver, elas resolviam. É só marcar horário. E aí resolviam. Então, se os médicos, de fato, quisessem resolver esse problema, que é da espera, do tempo perdido, das pessoas que estão sendo atendidas, isso é muito fácil de resolver, né? O que acontece é que isso implica nas perdas, né? Perdas financeiras, porque se resolve esse problema e daí, quando o médico vai ver, ele lucrou, ele teve uma remuneração que foi metade, 1/3 daquilo que ele previa, porque as pessoas simplesmente não apareceram, né? Então, acho que essa questão que o Jordano está colocando aí para vocês é muito séria, é muito importante, porque é uma possibilidade de vocês pivotarem o projeto, de vocês mudarem o foco do projeto. Quer dizer, não é resolver a fila,
resolver o aproveitamento, né, do entorno, né? O que no entorno pode se aproveitar da fila, né? O que os negócios que estão em volta daquela fila poderiam usufruir daquilo, né? Com geolocalização, né? Com uma série de outras coisas que poderiam aí ajudar aquelas pessoas que estão ali naquela fila, naquela situação, a ter opções, né? A resolver questões ou fazer outras coisas enquanto isso. Eu acho que é uma boa perspectiva para vocês começarem a olhar para o projeto de vocês, tá? E de fato, assim, eu acho existem áreas que você até consegue ter uma certa previsibilidade, né? Por exemplo, um banco. Um banco, você até com um pouquinho de machine learning, por exemplo, você consegue entender o quanto leva ao atendimento de cada cliente, porque tem uma variação, né? Tem o cara que vai para o caixa com 80 contas para pagar e tem o sujeito que vai para o caixa só para tirar uma dúvida, né? Mas com um pouquinho de aprendizado, você consegue encontrar uma média. E aí você consegue estabelecer um tempo médio de caso e consegue ter uma previsibilidade, né? Porque é uma área que não tem muita, né? Não tem um caso que vai levar 2 minutos e outro caso que vai levar 4 horas para resolver, né? Você pode até ter um caso que leve 30, 40 minutos para resolver, mas não vai ser uma coisa que vai ter uma extensão temporal muito absurda. Mas no caso médico, às vezes acontecem imprevistos, né? Grandes imprevistos. O médico que tem que sair da clínica para fazer uma cirurgia de emergência, né? Que não estava contando, né? Porque aconteceu um problema. Então, acho que isso acaba gerando para vocês uma situação muito difícil, né? De se resolver adequadamente. Eu acho que na hora que vocês forem a campo para testar uma solução montada, vocês vão descobrir que, principalmente na área médica, a brincadeira é outra, né? Então, acho que valeria repensar. Primeiro, vale de fato conversar mais com as pessoas que trabalham na área médica para entender o que acontece, né? Nos imprevistos, entender os imprevistos que acontecem, quais são os tipos de imprevisto, que situações que acontecem nisso, e também pensar nessa possibilidade de pivotar o projeto e observar outros atores aí, né? Que podem se beneficiar disso, que podem ter interesse nisso, e que podem, de uma certa maneira, tornar a vida dessa pessoa que está na fila algo melhor, né? Nessa situação que não é nunca agradável para ninguém, tá? Acho que vale a pena vocês darem uma pensada nisso aí. Perfeito, obrigado, gente. Obrigado pelo feedback aí. Vamos lá. Bacana. Próximo grupo? Oi, é o nosso grupo. Bom dia, professores. Posso compartilhar aqui? Deve. Vamos lá, bom dia a todos. Nós somos o grupo de saúde 2, exercícios em casa, e vamos apresentar agora a Quest 5. Aqui são os alunos integrantes do grupo. Rapidinho, deixa só para controlar o meu... Que são os integrantes do grupo. Nós vamos começar apresentando o problema versus a solução. Para contextualizar e deixar claro, nosso problema é resolver... nosso problema é o baixo índice de adesão à prática de atividade física em casa. Vai ficar mais claro ao longo da apresentação, e a gente visa resolver esse problema. Nosso público-alvo são jovens, adultos de 18 a 36 anos e que trabalham em home office. A priori, nosso público-alvo, baseado em nossas
pesquisas e nossas entrevistas, a gente chegou nesse público-alvo mais específico, onde é que a gente vai tentar resolver esse problema. A nossa solução, ela consiste em um aplicativo para a prática de atividade física em grupo, de forma remota e com acompanhamento de um profissional. Muito se tem no mercado hoje algumas soluções como aplicativos para a prática de atividade física, mas nós vamos relatar em breve que a grande parte dessas ferramentas ela foca em atividades físicas individuais. Existem algumas ferramentas que têm um acompanhamento profissional, que têm mais foco nesse lado, mas que não resolvem esses dois problemas, que é a questão de resolver a falta de motivação. A gente vai apontar, de acordo com algumas entrevistas, a gente conseguiu identificar que um dos maiores motivos para essa falta de motivação das pessoas é a prática de exercício físico sozinho, porque existe muita solução aí que você consegue praticar esse exercício físico individualmente, mas não tem tanta solução assim para a prática de exercício físico em grupo. E complementando a nossa solução, o que a gente busca é parceria com algumas empresas que possuem valores voltados ao estilo de vida saudável e à prática de esporte. O que visa essa parceria é trazer alguns benefícios, seja empresas varejistas ou empresas que consigam trazer algum benefício para o nosso usuário e para o usuário dela, tentando trazer isso como um extra, uma motivação para essas pessoas terem hábitos saudáveis na prática de exercícios físicos, mais especificamente. E essa parceria vai ser abordada no nosso aplicativo, onde, de acordo com o que a gente for conseguindo de valor com essas empresas, a gente vai disponibilizar alguns desafios, e esses desafios vão ser cumpridos dentro do aplicativo e vão ser recompensados de acordo com o que tiver disponível, que a gente conseguir disponível com essas empresas. Bom, para validar e para a gente conseguir mensurar todo essa questão da motivação e para saber se essa alternativa, se essa solução é uma solução viável, a gente fez alguns questionários e entrevista com essas pessoas. A gente conseguiu 64 respostas e nós conseguimos também entrevistar 12 pessoas pessoalmente, onde a gente conseguiu mensurar o que desmotiva as pessoas. Tiveram vários fatores. A gente decidiu focar nessa parte motivacional, porque é um ponto bem comum à grande maioria das pessoas. E a gente aprofundou um pouco mais com as entrevistas, onde a gente conseguiu entender qual a necessidade do público. E a gente, a partir daí, resolveu focar em trazer ao público algum tipo de recompensa, no intuito de motivar esse público a praticar exercício físico, a ter um dia a dia mais saudável. Carol vai apresentar agora. Sim. Bem, os recursos básicos e necessários para a utilização do nosso app serão áudio para comunicação de outros usuários e comandos do app, vídeo para os comandos visuais dos exercícios, boa conexão de internet para usufruir do app sem problemas, como travar, e smartphone, ou qualquer celular que tenha como conectar a internet e baixar o aplicativo para ter uma boa experiência. E agora eu vou apresentar nossa curva de valor.
Nessa curva de valor, a gente tem a nossa solução e a solução dos nossos concorrentes, Nike Train e BT Fit. A gente apresentou cada app numa escala de 0 a 10 e a gente fez um esboço gráfico. A nossa solução apresenta baixa qualidade em relação aos nossos concorrentes na questão de treinos pré-definidos e treinos curtos. Entretanto, nas questões de instrução de movimento, confiabilidade, treinos em grupos e supervisão, ela se iguala e chega a superar os nossos concorrentes. É isto. Aí, né, nessa... só para terminar rapidinho, nessa curva de valor que a gente fez, a gente conseguiu identificar que, como eu tinha dito anteriormente, não existe nenhum aplicativo ao longo da nossa pesquisa, não existe assim um aplicativo que consiga entregar a questão dos treinos em grupo, de conseguir juntar as pessoas para treinar em grupo, com a questão da supervisão. A gente até achou concorrentes que entregavam outros valores, que dentro desses valores eles conseguiam, por exemplo, aproximar o usuário de uma academia, por exemplo. Fazer com que esse usuário utilizasse a academia dentro e fora da academia. Se, por um acaso, ele não tivesse como ir na academia, ele conseguiria ter acesso ao conteúdo da academia, com os vídeos dos personal trainer e tal. Mas a gente não conseguiu encontrar nenhuma solução que entregasse esse valor específico de treinamentos em grupo, treinamentos voltados ao seu objetivo, como, por exemplo, sei lá, praticar alguma atividade física específica e ter supervisão dessa atividade física específica. E a gente tentou propor uma solução nesse sentido, que consiga juntar esses atributos. E é isso. Gente. Alô? Bom, o tempo... Acho que terminou. Alguma dúvida, pessoal? Terminamos. O tempo esgotou, vocês já passaram mais ou menos quase um minuto, tá? Sim. E tem que dar uma focada aí no tempo, tá? Os colegas têm perguntas, além dos questionamentos de plágio aí, que já foram feitos? Não é, rapaz. Não tem plágio. A gente foi seguir a opinião, a gente teve uma mentoria e disse que assim, o slide não estava... A gente foi tentar alterar e a gente não prestou atenção que era o mesmo slide. Banco de imagem é isso, não tem plágio, todo mundo usa o mesmo. Quando eu começou a apresentar, eu fiz, eita, é o mesmo slide. Olha, o lado bom é que vocês têm muito bom gosto, né? É verdade. Mas aí, mais algum comentário, gente, dos colegas? Não? Professores? Lana, Jordano, tem alguma coisa para... Ninguém tem problema, né, para fazer exercício em casa. Todo mundo faz tranquilo. Criança, né? Lição de casa. Eu prefiro deixar vocês comentarem, porque como eu sou mentora, deixo por último. A Lana deve entender bastante disso. Eu fiquei meio confuso com os concorrentes, se são só esses dois mesmo. Porque tem um leque tão grande de opções de coisa para esse tipo de trabalho. Achei estranho. A curva de valor de vocês terminou sendo muito direcionada a esses concorrentes em particular. É verdade, assim,
Nós tínhamos outros concorrentes, a gente terminou meio que em cima da hora, a gente tinha outros concorrentes, só que a gente acabou tirando eles por perceber que os valores que eles entregavam não contribuíam tanto assim. Inclusive, a gente colocou eles nas apresentações anteriores, a gente percebeu que não contribuíam tanto assim com o nosso objetivo. Vamos tentar organizar aqui o vocabulário, né? Porque senão fica muito confuso. A gente está dizendo que vocês estão entregando um valor principal, ou pelo menos alguns poucos valores principais, e a curva vai mostrar as features que levam vocês a entregarem esse valor. Então, é todo mundo que entrega esse valor. O valor, vocês no meio da apresentação, toda vez que vocês vão falar sobre o valor, aí vocês travam. Porque vocês não estão formalizando muito bem o valor. O valor é por que alguém está escolhendo vocês. Na construção do discurso de vocês, vocês remontam a empresas, por exemplo. Empresas que têm interesse de fazer com que as pessoas tenham mais atividades físicas, etc. O valor é para as empresas que têm as pessoas, é para as pessoas em si, é para pessoas que procuram se socializar. Não ficou claro, hora nenhuma, qual é o valor exato que vocês estão trazendo, sabe? Se é para a empresa, você tem outras coisas tipo Gympass, que, ao meu ver, devia estar aí, se for para a empresa, certo? Porque o Gympass tem a opção para empresas, que faz um benefício, ele vira um benefício da empresa, e as pessoas podem fazer onde elas quiserem. Aí tem um catálogo de centenas de lugares para você fazer. Se a questão é pessoas que querem fazer exercício, mas elas não querem fazer isso sozinha, querem socializar, não sei o quê, é uma outra pegada. Se é para pessoas que estão fazendo em casa, é outra pegada. Não ficou, hora nenhuma, para mim, pelo menos, muito claro exatamente qual é a proposta de valor de vocês. Isso, exatamente. Ok, vou tentar falar mais ou menos, falar o que é, né? Falar o que é a proposta de valor. A gente ao longo do desenvolvimento do trabalho, a gente tentou identificar qual seria esse público-alvo mais específico. E o nosso público-alvo especificamente, eu concordo que não ficou tão claro, mas o nosso público-alvo são pessoas que não têm, que estão desmotivadas. O público-alvo são jovens de 18 a 36 anos, que hoje a gente especificou mais para as pessoas que trabalham remotamente e que não conseguem aliar o seu tempo, organizar o seu tempo para praticar exercício físico. E elas tanto não tem tempo quanto não tem motivação para a prática de exercício físico. Então, o nosso ponto é alcançar esse público que tem esse perfil. Mas esse é o público. Mas qual o valor que vocês vão entregar para essas pessoas? É motivação? É organização? O que vocês estão entregando de valor para essas pessoas? Vocês estão falando um pouco do público e das dores. São dores, são situações. Agora, pessoas que têm dores ou que têm desejos, elas querem que alguém entregue uma solução que de alguma maneira lhes traga alguma coisa que elas olham e falam assim, nossa, isso para mim ia ser tudo, né? Sim. O que é esse tudo que vocês estão entregando para essas pessoas? Motivação? A gente vai entregar motivação através da gamificação, as parcerias para dar alguma recompensa. Se o valor que vocês estão entregando é motivação, tem que rever toda essa apresentação, porque não é isso que vocês estão apresentando. Vocês estão apresentando uma solução com features, mas que falam muito pouco desse valor, né? Você fala, o máximo que vocês falam, vocês esbarram de uma certa maneira na questão do treino em grupo, né? Como se houvesse uma correlação imediata de que se é um treino em grupo, há motivação. Isso nem sempre é verdadeiro, né? Então, de que maneira vocês estão entregando essa motivação? Quais são os recursos, os features que fazem alguém, de fato, ficar motivado? Isso foi validado com os usuários? Quer dizer,
Os usuários falam assim, olha, de fato, se a gente fizer treino em grupo, a gente vai estar muito mais motivado. Ah, se eu tiver no final do treino um badgezinho que fala que eu fui o mais esforçado, isso vai gerar motivação. Então, o que de fato faz uma pessoa que está desmotivada, que não consegue se organizar e que não consegue fazer exercícios, né, que são importantes para a sua vida, para a sua saúde, a mudar esse quadro? Quais são os elementos? Vocês precisam validar esses elementos e entregar esses elementos dentro da solução de vocês. Então, essa Nesse conexão... caso, né, Ranoia, tem outros concorrentes também. Aí tem um monte de concorrentes. É isso que quer dizer, aí tem até o Não são as Wii, o mesmas Xbox, outros concorrentes para motivação. Pois é. E aí, o YouTube, até, o próprio até o famoso YouTube, personal trainer do outro também, né? O cara vai justamente para manter você videochamadas. engajado naquilo ali, videochamada, etc. São outros tipos de concorrente. E aí você pode dizer que o seu treino em grupo é um diferencial. Isso. Sabe? Aí ele vira o seu diferencial. Então, assim, vocês têm que partir sempre da base. A base é para quem é, qual é a dor que ele está sentindo, e dado que essa pessoa está sentindo a dor, qual é o remédio que você tem para essa dor. Então, qual é a proposta de valor que você oferece para ele olhar e dizer, poxa, eu não quero personal trainer, eu não quero WhatsApp isso, na tela. aquilo, eu quero aquilo dali, entende? É isso. Isso até eu ia comentar da apresentação, porque na apresentação vocês só falam 2 segundos do problema e já vieram com a solução. Justamente, não mostrou esse contexto de problema, a dor da pessoa, fazer a pessoa se sentir, meu Deus, realmente esse problema incomoda, eu quero resolver esse problema. Então, Esse problema incomoda muita gente, vocês realmente precisam fazer isso. Vocês exploram para a solução sem um contexto. Vocês não mostram como isso pode ser resolvido, independente de qual seja a solução. Ó, o que resolve isso é tal coisa. E aí você vem com a solução. A solução que a gente está criando é para fazer essa tal coisa que vai resolver o problema dessas pessoas. Vocês já pularam do problema para qual é a solução que vocês têm, sem mostrar como é que essa questão se resolve através da solução. Por que de fato a solução resolve o problema das pessoas, né? Isso não é tão imediato assim, isso não é tão óbvio assim. Então, tem que tomar cuidado com essa ponte, com essa explicação. Entendo. Mais alguma questão, gente? Ou podemos encerrar e ir lá para a sala principal? É só coloquei aqui nos comentários outro concorrente para vocês olharem, aí para vocês salvarem. Acho que a gente pode voltar, então. Podemos? Tá. Eu vou aqui encerrar a gravação e já fecho aqui a sala, então.